Ok, agora pronto. Agora sim estamos gravando. Eu sugiro, Ramona, que você desligue o seu microfone. Aliás, não, desculpa. Você é quem vai estar falando primeiro. Desculpa. Tá. Então, reforçando aqui, começando a gravação agora, reforçando os agradecimentos à professora Tânia e ao professor Lindeci, para nessa manhã do dia 1º do 6 fazermos a defesa virtual, né? Mas não menos importante, não menos oficial, da dissertação da Ramona, que está com tempo que eu não vejo, né, Ramona? A Sim. gente a gente só se vê por WhatsApp e por e-mail nas orientações. Professora Tânia, a senhora será a primeira a falar após uma breve explanação, uma breve demonstração da dissertação. Sei que nós quatro aqui, né, somos conhecedores, mas acredito que por praxe, não estamos na USP, né, que não há apresentação, já tradicionalmente, é uma coisa que eu queria até implementar, mas enfim, como ainda é a praxe a apresentação, eu passo agora aí entre 10 e 15 minutos para Ramona fazer a, a, a apresentação da dissertação dela. Ok? Tá. Tá dando para ouvir direito? Tá dando Tá. para ouvir muito bem. Tá. Bom dia, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, né? O professor Indeci, a professora Tânia. E também ao meu orientador por ter me acompanhado em toda essa caminhada, né? Então, eu vou falar um pouco bem breve, um pouco bem, assim, bem por cima, sobre, sobre como se desenvolveu, né, a pesquisa, os principais desafios e um pouco dos capítulos. Primeiramente, o objetivo da pesquisa, né, analisar as noções de feiura na revista Anuário das Senhoras, que teve aí um período de circulação de 1934 a 1958, e analisei a partir de algumas definições de beleza e também da própria definição que a revista considerava feiura. Então, para realizar a pesquisa, eu tive alguns desafios, né, que foi principalmente a coleta das fontes, né, das revistas na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, eu tive que me deslocar até o Rio para poder fotografar essas fontes, já que na época não tinha as fontes digitalizadas no site da Hemeroteca Digital, né? Então, eu tive que ir até o Rio para poder fotografar e coletar todo o material, porque o primeiro contato que eu tive com a revista, né, que foi aqui em Mossoró, na biblioteca de Mossoró, não, não tinha todas as revistas completas, todas as edições. Então, eu tive que ir até o Rio para poder dar uma olhada no restante. E aí eu reforço, né, meus agradecimentos à Bolsa CAPES e ao auxílio do mestrado, que me ajudaram bastante, né, para organizar essa viagem, para poder organizar toda essa coleta de material. E no desenvolvimento da pesquisa como um todo, né. Bom, com base nisso, né, coletando os materiais, eu desenvolvi uma metodologia própria para consulta pessoal, que foi organizar em tabelas as análises de cada uma dessas noções de feiura. E aí eu fui organizando, né, as ocorrências, a frequência, como é que elas apareciam, e fui separando em tabela, já que eu não teria as revistas sempre à mão, eu fui organizando nas tabelas para consulta pessoal mesmo. Também pude ir anotando questões sobre o material mesmo, sobre as revistas em si, né, sobre as folhas, sobre organização, feitura. Então, eu fui anotando cada aspecto desse, né, e também utilizei outros jornais
outros impressos que estavam disponíveis digitalmente na hemeroteca. Então, para poder levantar um pouco dos dados, principalmente da Alba de Mello, né, que é a figura principal, a editora, que estava na revista. Então, eu tive que levantar alguns dados sobre ela, sobre a vida dela, e também sobre os colaboradores, algumas pessoas que passaram pela revista e do corpo editorial, né? Então, metodologicamente foi mais essa questão que eu utilizei, né? E para melhor entendimento dos leitores que tivessem contato com a minha dissertação, eu e a Fabiana, a gente decidiu organizar, né, o primeiro capítulo como essa abertura de conhecimento da fonte, né? O que era a revista, o que era o material, quem eram as pessoas que faziam a revista. Então, o primeiro capítulo a gente resolveu trazer um pouco mais para dar um embasamento melhor para quem fosse ler e conhecer a fonte, né? Já no segundo capítulo, a gente decidiu trazer um pouco mais dos conceitos, né, para ter uma leitura da realidade da revista, ter uma leitura de como é que estava, de como era que se aplicava, né, os conceitos de beleza, feiura, e principalmente das publicidades, que eram meios, né, que a gente vai investigar principalmente na dissertação, e a gente trouxe um pouco no segundo capítulo esse campo mais teórico, né. Já no terceiro, a gente analisou mais as noções de feiura em si, né, também algumas definições de beleza, para poder trazer um pouco mais em peso, né, mais uma esfera de análise do anuário. Já que em cada capítulo a gente foi analisando um pouquinho dele, né, cada um em uma noção diferente. E aí chegamos aos resultados, né, de que a revista ela funcionava principalmente como um veículo, né, de reforço, de adaptação, ou mesmo de lançamento de questões de modelos e performances de aparência, e também a partir das definições, dos padrões de beleza que a revista considerava na época, a gente pôde levantar um pouco das noções de figura que ela acabava gerando, né? Então, acho que é basicamente isso, não vou me alongar mais e passo a palavra para a Blanca. Obrigado, Ramona. Professora Tânia, a palavra é com a senhora. Pode fazer as suas considerações e acho que não sei se eu estabeleço um tempo, estamos com folga de tempo, então fica à vontade e estamos atentos às suas considerações. Então, bom dia novamente, eu queria agradecer o convite, é um prazer rever aqui o Linderci, uma pessoa que eu gosto demais, e conhecer o Fabiano e a Ramon. Se por acaso eu estou em casa, então a minha internet ela não é de alta qualidade. Se por acaso vocês me avisem que aí eu corto a imagem, tá certo? Que o mais importante é a fala e não a imagem. Então, Ramona, qualquer coisa você me avisa, tá bom? Então, olha, foi com satisfação que eu li a dissertação da Ramona. Eu achei que é muito pertinente a escolha da fonte, Ramona, o objeto, a feiura. E, claro, como você falou agora na sua exposição, e você mostra muito bem no seu texto, a pensar no contrário, né? Feiura e pensar na beleza, né? Porque são dois passos. Professora? Pois não. Tá travando um pouquinho aqui. Não sei se é a minha internet que é ruim. Eu vou tirar a imagem, porque eu acho que o importante é que você me escuta, tá certo? Tá ótimo, tá. Tá, vou tirar a imagem, tá bom? Vê se melhora, Ramona. Melhorou. Então, eu estava dizendo para você que se você vai falar da feiura, obrigatoriamente você tem que falar da beleza,
né? Não é possível falar do feio sem falar do belo. Então, eu gostei bastante do seu trabalho, acho que você faz um grande esforço para dar conta do anuário, que soma muitas páginas, não é? E você escolheu um tema dentro do anuário. Então, eu acho que tudo isso é muito positivo, porque você consegue, entre muitos assuntos, escolher um assunto representativo dentro do anuário. Eu vou fazer assim duas observações bobas, formais, porque você vai ter que colocar a sua dissertação online. Então, você precisa fazer, eu acho, duas correçõezinhas bobas para ficar perfeito aí. A primeira coisa é que, às vezes, quando você cita livros, você usa itálico e aspas. Acho que a gente usa um só, então usa só o itálico. Por exemplo, no livro da Alba, você põe o livro em itálico e entre aspas. Fica só o itálico, tá certo? Isso é uma bobagem, você corrige rápido. E outras vezes, quando você está falando do anuário, mesmo que você não use o nome inteiro dele, mas você está se referindo ao anuário, enquanto uma publicação, você tem que colocar em maiúsculo e em itálico também, tá certo, Ramona? Em vários momentos você fala o anuário, mas veja, é o anuário que você está estudando. Então, em 5 minutos, você corre o texto com o Word e corrige isso em 2 minutos, tá certo? É uma coisa boba, mas já que você vai botar online, precisa ficar bonitinho, tá? Agora, uma outra questão já é de conceito. Depois você vê com calma, na sua página 38, você escreveu assim, ó, Ramona, não precisa ir lá que eu já vou te dizer a frase. Você fala assim, o periódico conseguiu se organizar um pouco mais ao longo de sua tiragem. Aí, Ramona, a palavra tiragem está usada errada. Por quê? Porque tiragem é o número de exemplares. Então, o que você precisa escrever aí é o periódico conseguiu se organizar um pouco mais ao longo de sua circulação, publicação, existência, mas não tiragem. Porque tiragem é número de exemplares, tá certo? Você vai falar, mas que mulher chata, isso é uma bobagem. Não, é uma questão conceitual. E como o seu trabalho está bem feito, essas pequenas coisas precisam ser corrigidas. A última coisa, dessas coisas bobas ainda para corrigir. Você, em vários momentos, tem uma parte muito importante, que depois eu vou falar mais, você fala que os artigos podem ter sido importados de outros periódicos. Por exemplo, na página 41. Aí eu te sugiro que você não use o termo importado. Você pode usar o termo, eles foram transcritos, reproduzidos ou replicados, tá certo, Ramona? Porque a palavra importação não cai bem aqui para isso que você está dizendo, tá? E isso é uma coisa importante, nós vamos voltar nisso, isso é uma contribuição sua importante, eu vou voltar. Então, você vê que são tudo coisa boba, tá certo? Isso aqui é tudo, vamos dizer, que a gente fala da parte formal. Agora, vamos entrar na sua introdução. Eu gostei muito da sua introdução. Eu achei que a sua introdução está muito bem feita. Você explica para o leitor o que você quer fazer. Eu não mexeria nada na sua introdução. Eu só acho que você falou uma coisa agora bem importante, que você poderia, se você puder rever, eu não sei como é que é a regra aí no mestrado de vocês, no nosso a gente dá 60 dias para o aluno arrumar pequenas coisas. Se você tiver esse tempo, eu acho que é legal você até explicar bem, sabe, Ramona, como você fez agora, que você pegou o material na mão. Porque eu sei que você disse agora, essa é uma das dificuldades. Ramona, isso é uma bênção. Porque depois que a hemeroteca digital coloca as coisas digitalizadas, nós, pobres mortais, não temos mais acesso ao material. E isso, para o tipo de trabalho que você está fazendo, é uma desgraça. Porque a gente não vê a qualidade do papel, a gente não sabe se a coisa é colorida ou não, a gente não pode dizer a qualidade da capa.
você teve a imensa sorte de poder pegar na mão, porque se você for agora para o Rio de Janeiro, você não pega mais na mão. Tudo que eles digitalizam, eles proíbem a gente de pegar na mão. Então, eu acho que é muito importante você dizer, na sua introdução, que você teve esse contato direto, sabe, Ramona? Porque você está sendo talvez uma das últimas que pode fazer isso, pelo menos com o que tem na Biblioteca Nacional. Se você tem aí em Mossoró, ou se você conseguir comprar, ótimo. Mas, se não, ninguém pega mais esse material na mão. E aí, o que eu fiz, Ramona? Eu fui lá para a biblioteca, porque eu não conhecia o material. Então, eu fui para a biblioteca, né, na hemeroteca digital, para tentar ver o material. E aí, Ramona, eu não sei se é um erro da Biblioteca Nacional, aí você depois me explica. Eles dizem que o número 34 é o número 2. Se o 34 é o número 2, então deve ter tido o de 33. Porque na Biblioteca Nacional falta o 33, se é que ele existiu, eu não sei se ele existiu ou não, né? Mas não tem, por exemplo, o 39, não tem o 43, não tem o 47, não tem o 48. Então, acho que na introdução você precisaria explicar o que você pegou na mão, tá? E o que falta na Biblioteca Nacional. Quem sabe Mossoró tem o que a Biblioteca Nacional não tem. Então, aí você precisaria explicar, acho que com um pouquinho mais de cuidado para o leitor, porque hoje o pobre leitor só tem acesso ao que tem na Biblioteca Nacional. E o 34 na Biblioteca Nacional aparece com o número 2. Se ele é o número 2, então existiu um número 33, que talvez eles não tenham, né? Porque nem sempre o que tem na Biblioteca Nacional é tudo, eles digitalizam o que eles têm. O que não quer dizer que o anuário não tenha existido antes ou não tenha continuado, né? Então, essa é a única sugestão que eu te faria para a introdução, que eu acho que ela está muito boa, muito bem feita, viu? Não tenho o que dizer da sua introdução. Eu também gostei muito, mas muito mesmo, dos seus títulos, né? Essa ideia do capítulo 1 seu, eu achei muito boa a ideia de você chamar a revista como O Corpo Escrito, né? Eu achei, não sei se foi você, se foi o seu orientador, mas enfim, né? A ideia é muito boa, tá muito legal a ideia, né? Porque é uma metáfora, né? Como você está estudando o corpo, a beleza e a feiura, elas se expressam no corpo, então você pega o anuário e usa a metáfora do corpo para a sua própria fonte. Eu achei muito criativo, muito bom esse seu título, né? E também gostei da maneira como você constrói esse capítulo, porque você usa a técnica da pirâmide invertida. O que eu estou dizendo por isso? Você começa pelo mais amplo e vai diminuindo, até chegar no seu foco, que é o anuário. Aqui eu tenho uma sugestão para você. Não é nem para dissertação, talvez para você escrever um artigo. Né? Eu acho que seria muito bacana, e você tem esses dados, Ramona, da gente, se você faz um levantamento do que o Malho está publicando, né? Porque o anuário pertence ao grupo O Malho, você mostra isso muito bem. A gente não tem muitos dados sobre o Malho, mas você juntou o que tinha de disponível, né? Uma coisa que eu pensei, Ramona, que talvez você pudesse escrever um artigo, é pensar, se a gente fizesse uma tabela, eu já vi que você gosta de tabela, eu também adoro tabela, se a gente fizesse uma linha do tempo, né, aí não seria uma tabela, seria uma linha do tempo com as coisas que o Malho vai lançando. Por quê? Veja, a gente vê que essa empresa, o Malho é uma empresa, nunca podemos perder isso de vista. Ninguém está fazendo revista aqui para bondade. Isso aqui é um negócio, isso aqui é capitalismo. Então, eu sou dona de uma empresa e estou lançando produtos no mercado. Então, veja, eles já tinham aquela revista sobre bordados. E aí eles vão diversificando, né, os produtos que eles estão lançando. Eu pensei que você poderia, Ramona,
fazer uma linha do tempo e mostrar que lugar o almanaque, esse anuário ocupa nessa lógica da imprensa, você percebe? Que lugar esse almanaque, esse anuário ocupa? Porque, veja, Ramona, é muito esquisito eles lançarem um anuário no momento em que tudo é rápido. Quer dizer, a fórmula é rápida. Mesmo quando você pensa as revistas femininas, e nesse momento já tem o Jornal das Moças, já tem a Revista Feminina, já tem uma série de publicações que são semanais. Por que eu vou lançar uma coisa que é anual? Você percebe? Quer dizer, um anuário é uma coisa meio fora do tempo em 1930, na década de 1930, porque a imprensa ela está toda rápida, né? E aí, por isso que eu fiquei pensando que seria legal você fazer um artigo sobre isso e ver se existe alguma relação entre o anuário e os tradicionais almanaques. É porque o almanaque é o tipo de publicação que vem já muito antiga, vem lá da época moderna, né? O Chartier tem uns textos bacanas sobre almanaque, lá da época moderna, e quando a gente pensa nos anos 30, não tem muito sentido o lançamento de um anuário das senhoras, que lembra o almanaque. Até porque as coisas nas revistas femininas, eles têm fórmulas que se repetem: verão, inverno, a moda, a culinária, as propagandas, as receitas, tudo é cíclico. Então, por que lançar uma coisa anual? Então, acho que você podia pensar, não é para dissertação agora, percebe? Mas para o futuro, você pode escrever um texto bacana sobre isso, né? Também eu acho que talvez você pudesse pensar, dentro dessa perspectiva, por que esse nome, Senhoras? Quer dizer, veja, eles lançam um almanaque das senhoras no momento em que circula um jornal das moças. Quer dizer, o que eles entendem por senhoras? Por que o almanaque é das... O almanaque não, desculpe, o anuário é das senhoras, né? Isso tudo é importante por quê, Ramona? Porque vai me dando indícios do público. Que público que eles estão pensando, você percebe? Que público eles têm na cabeça, né? E seria importante também a gente saber os custos, comparar os custos desse anuário, porque, veja, eu estou comprando uma coisa grossa, que tem muitas páginas, e que vai me servir para o ano inteiro. A gente pode fazer a comparação com a revista feminina, com o Jornal das Moças, dizer, quanto é que custa? Porque isso tudo vai me dando indícios de quem é o público, você percebe? Né? Quanto custa a assinatura, quanto custa o número avulso. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Eu também te sugeriria, e aí, para você pensar depois com o seu orientador, se esse corpo ele poderia ser descrito de uma maneira mais devagar. Claro, Ramona, que você conhece esse material super bem, mas nem sempre o seu leitor conhece. Então, por exemplo, Ramona, as capas mudaram ao longo do tempo? Você tem 24 números, né? É bastante tempo esses 24, que não são 24 números, são 24 anos, na verdade, né? A distribuição interna do conteúdo mudou ao longo dos números? A quantidade de imagens mudou? Houve sessões perenes? Eu acho que houve, lendo o seu texto. Por exemplo, Segredos de Beleza de Hollywood. Parece ter sido uma sessão muito perene, né? A diagramação mudou? Então, o que eu estou te pedindo, né? Que você prestasse um pouquinho mais de atenção e desse um pouco mais de detalhes dessa materialidade. Até porque você tem a grande vantagem, que mais ninguém tem, de ter pego na mão as coisas, percebe? Então, como variou o número de páginas ao longo do tempo? Por exemplo, uma outra coisa que me pareceu importante, Ramona, que você gosta de tabela, você poderia fazer uma tabela, por exemplo, para ver a porcentagem que é ocupada por publicidade desse anuário.
Porque, folheando rapidamente o anuário, claro que eu não conheço como você, que é uma grande especialista, mas eu folhei alguns números. Eu vi que tinha propaganda de página inteira, de meia página, pequenas notas. Então, dá para a gente fazer um cálculo aproximado, claro, é chato fazer isso, mas dá para fazer um cálculo aproximado da porcentagem de propagandas em relação ao conjunto todo, percebe? E a publicidade, Ramona, aí dá para você escrever um outro artigo, ó, eu vou te dar trabalho para a vida inteira, hein, Ramona? A publicidade é outro ponto super importante, né? Porque quem anuncia, Ramona, anuncia para ter lucro. Claro, eu não vou anunciar uma coisa para perder dinheiro. Então, deve haver uma articulação entre o público visado e o que se anuncia. Se é um almanaque para senhoras, quem é que vai anunciar para senhoras? Né? Aí a gente pode também, por tabelas, né, fazendo tabelas, saber se houve anunciantes que foram muito perenes. Se eles usavam o anuário para fazer propaganda da própria empresa Omalho, né? E como mudou a publicidade ao longo dos anos? Veja, o Brasil em 34 e a propaganda em 34 é muito diferente da propaganda em 38, tá certo? Em 58. São países completamente diferentes. 34, olha aqui, nós estamos aí ainda com Getúlio Vargas. 58, a gente já está chegando, as empresas automobilísticas já estão chegando no país, né? Então, acho que tudo isso é importante porque mostra também uma visão de mulher, né? O que era socialmente considerado como alçada das mulheres, porque esse é um almanaque para senhoras. Então, o que era da alçada das senhoras, né? Das mulheres senhoras? Tem um livro, eu não sei se você conhece, Ramona, mas você compra ele baratinho pela estante virtual. É um livro que pode te ajudar a pensar, porque eu acho que dá até para você fazer o doutorado com esse material, viu, Ramona? Eu estou te dando essas ideias, você veja que eu não estou pedindo que você fizesse isso no mestrado, mas eu estou te dando ideias que você pode fazer no doutorado, né? Porque é um material muito rico. Tem um livro, não sei se você já leu, mas é interessante, é um mestrado também, que se chama A Cidade como Espetáculo. Não sei se você conhece esse livro, mas você compra baratinho aí na estante virtual. Chama Publicidade e Vida Urbana na São Paulo dos anos 20. A moça que escreveu o livro chama Márcia Padilha. É um livro já antigo, de 2001. Por que esse livro é bacana? Porque ela conta a história de São Paulo, a visão de São Paulo pelos anúncios. Eu acho que você pode fazer a mesma coisa, você pode até contar uma história da imagem da mulher a partir desses anúncios. E eu acho que é bacana, né, a gente ver a diferença entre o que era em 1930 e o que é nos anos 50. Então, fica como sugestão. Agora, uma outra coisa que eu também queria te sugerir, que eu achei que você se esforçou bastante com isso, e também não é para agora, Ramona, mas é para você pensar, ou para o doutorado, ou para escrever sobre isso. Folheando também o anuário e lendo com muita atenção o seu trabalho, eu percebi que existe uma ampla porcentagem de artigos não assinados. Isso, Ramona, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando não está assinado, Ramona, eu tenho que jogar como responsabilidade da editoria da revista, né? Porque não está assinado, eu não sei se o autor se escondeu, eu não sei se foi escrito pela diretora ou por quem estava com ela, mas, enfim, os donos, os responsáveis, estão de acordo com o que foi publicado, né? Por isso que eu acho que é muito importante, Ramona, você nos apresentar uma lista de quem eram efetivamente as pessoas que assinavam os artigos. Né? Por que isso é importante, Ramona? Porque nós vamos descobrir se eram pessoas que eram colaboradores fixos, que ficaram por muito tempo, porque também vamos combinar, Ramona, de 34 a 58 as pessoas morrem, né?
Então, pode ter colaborador que morreu ao longo desse tempo, gente mais velha que morreu, né? Seria importante saber quem são os colaboradores que efetivamente mais escreveram, ou se não, aqueles que assinaram, eles eram bissextos, assinavam um, depois não aparecia nunca mais. Por que isso é muito importante, Ramona? Porque a gente vê no seu texto, pelo que você cita, que há muita transcrição de outras fontes. Claro que você não vai fazer isso para todo o anuário, a menos que você fosse estudar o anuário inteiro, mas para aqueles artigos que falam de beleza e de feiura, né? E isso é importante, Ramona, veja bem, por quê? Porque grande parte do que você cita e dá o autor são pessoas que não escreveram para a revista. O Max Factor Jr., ele não é um colaborador da revista. Isso literalmente é uma transcrição. E mais, uma transcrição com interesses, talvez, comerciais. Por isso que é importante eu saber se a Max Factor ela está fazendo propaganda de maquiagem dentro do anuário. Porque se estiver fazendo propaganda de maquiagem, isso já é, o Max Factor Jr., é quase que uma propaganda escondida, você percebe? É um texto que tem função propagandística e não função informativa. Então, por isso que eu estou te dizendo, né, que é importante a gente saber esse material que vem de outras fontes, ele coloca uma questão super interessante, que é o que é colaborador. Como é que eu posso definir alguém como colaborador, né? A própria Alba, ela escreve na revista, a gente não vê grandes coisas da própria Alba, né? E muita coisa do que você mostra é pseudônimo. E pseudônimo, né, também é alguma coisa onde as pessoas estão se escondendo. O que indica o pseudônimo? Eu, lendo o seu texto, chego à conclusão, talvez errônea, que não existem colaboradores de peso. Acho que tudo isso ajuda a gente a entender a natureza desse material, você percebe? Por isso que seria importante você se dedicar um pouquinho mais a isso, porque talvez sejam dados que você tem na cabeça, né, e que você não, vamos dizer assim, não considera importante de falar, você sabe, mas veja, quem lê não sabe. Então, acho que algumas considerações sobre isso, talvez você ainda possa, não fazendo tão detalhado como eu estou te dizendo, mas botar uma notinha de rodapé, para o leitor ver que você tem consciência, né, que, de fato, essas pessoas não são colaboradores no sentido próprio do termo, né? Isso eu acho que tem a ver, Ramona, com essa parte que você está falando da materialidade, né? Que seria efetivamente seu primeiro capítulo, e que na sua tese entra como a parte 2, porque você numerou a introdução. Já no outro capítulo, que também é belíssimo, seus textos... Olha, eu vou mandar você dar título para todos os meus alunos, viu? Porque os títulos dos meus alunos são um horror, os seus são maravilhosos. Esse corpo inscrito, achei lindo também o seu título, né? Eu acho que talvez, não sei se você conhece, talvez você conheça, mas também você compra baratinho na estante virtual. Claro que não é o seu tema aqui, mas eu acho que seria importante você, pelo menos, ter assim como horizonte as discussões sobre eugenia dos anos 20 e o começo dos anos 30. O papa da eugenia no Brasil foi um cara chamado Renato Kell, e ele tem um livro publicado em 1923 pelo Monteiro Lobato, que se chama A Cura da Fealdade. Não sei se você já leu esse livro. E essa ideia da eugenia, ela tem a ver com ainda uma concepção que a genética ainda não tinha se imposto completamente nesse momento. Você sabe que só em 1955 o Dobzhansky ganha o prêmio Nobel, porque ele consegue juntar a genética com o darwinismo. Então, nos anos 10, 20, mesmo nos anos 30, e o nazismo mostra isso, se acreditava muito ainda que caracteres adquiridos eram transmitidos.
A genética ainda não era alguma coisa completamente compreendida e unida com a evolução darwinista. Então, esse livro do Renato Kell é muito interessante, né? É muito bacana e mostra a maneira como ele pretendia curar essa fealdade, que não é só você ser feio fisicamente, mas outras formas de ser feio. Então, a questão do comportamento, a questão racial, tudo que poderia ter a ver com ser feio e com a saúde. Tem uma tese que você pode pegar online, que chama Pietra Stefania Divan, O Espetáculo do Feio, Práticas Discursivas e Redes de Poder no Eugenismo, e é sobre o Renato Kell. A datação da tese, Ramona, vai de 17 a 37, então você veja que em 34, quando você começa a estudar, a eugenia ainda está na moda, né? Porque o Renato Kell vai ter força, no mínimo, até o final dos anos 30. Eu acho que iria ajudar bastante para você. Essa tese, eu acho que vai ajudar. E depois você olha com calma, mas na página 72 do seu trabalho, você vê que aquelas drágeas, né, W5, na verdade, tem uma hora que a gente não consegue distinguir muito bem a propaganda da revista em si. Por isso que eu acho que é importante você dar mais atenção para como essas coisas se misturam dentro da revista, né? E se você vê até a página 86, isso vai continuar, você mostra isso, até você entrar na publicidade e o consumo, você mostra isso de maneira bastante clara, né? Por isso que eu acho que é importante você prestar atenção nessas coisas, porque você vai nos mostrar como muda ou se muda ao longo do tempo essas representações de mulher, porque essa temporalidade é muito grande. Então, acho que dá para você ver pela propaganda, pelos colaboradores, essas modulações que o anuário mostra entre 34 e 58. E eu também acho, Ramona, que você é uma boa pesquisadora, muito boa pesquisadora. Você escolhe trechos bons, você escolhe citações boas. Eu acho que você pode se soltar um pouco da bibliografia, Ramona. A sua bibliografia é ótima, ela é correta, não tem nenhum problema com a sua bibliografia. Mas eu acho que eu queria te incentivar, Ramona, a usar mais. Sabe, você pode tirar conclusões do seu material. Acho que você não precisa ficar presa tanto ao material, né? Você não precisa tanto do Bourdieu. Você é melhor do que ele não leu o anuário, você leu o anuário, entendeu? A gente precisa confiar mais em você, né? Por isso eu não sei se o Hábitos do Bourdieu é tão importante aqui assim para você, sabe? Para o historiador, e você é uma historiadora de mão cheia, né? Você pode tirar suas conclusões, entende? Você pode se soltar um pouco mais. Eu sei que isso é difícil, você é jovem, você está começando, é o seu primeiro trabalho de fôlego, mas eu queria te entusiasmar a acreditar mais em você, sabe? Acho que você pode se soltar um pouco da bibliografia. Essa bibliografia, ela te inspira, ela é boa, ela é correta, você leu certo, mas você pode se soltar um pouco disso, sabe? O Bourdieu, quando está falando de hábitos, não está pensando no anuário das senhoras. Então, você pode se soltar um pouco, ele é uma inspiração para você, mas você não precisa dele a todo momento, entendeu? Eu acho que você pode explorar mais esse material que você tem nas mãos e você tem total capacidade para fazer isso, né? Eu acho que há questões relativas ao corpo, ao comportamento, à personalidade, aos hábitos, ao higienismo, que você dá conta sem precisar citar tanto a bibliografia. É a minha sugestão nesse capítulo aqui. Agora, acho que é importante você pegar essa bibliografia sobre o eugenismo, né? Depois, se você for continuar nessa temática do feio, do belo, porque há uma mistura entre eugenia, sanitarismo, e que se imbrica
com essa ideia ainda de caracteres adquiridos, né? Por isso que o Renato quer, por exemplo, quer esterilizar as pessoas. O Renato quer, por exemplo, que você faça o exame pré-nupcial obrigatório, né? Ele quer proibir, por exemplo, uma prostituta que tenha filhos, porque ainda é uma concepção que caracteres adquiridos são transmitidos. Eu acho que esse seria um ponto importante, né? E, sobretudo, no seu capítulo 4, Corpos Circunscritos, aqui é que fica muito interessante a questão dos colaboradores, né? É o exemplo do Max Factor Jr., que é filho do Max Factor. Eu não sei se você conhece, mas tem uma biografia muito bonita dele, que se chama O Homem que Mudou a Face do Mundo. Você conhece, Ramona? É do Fred Basten. Ela foi publicada pela editora Matrix em 2012. E o Max Factor, ele morreu em 1938, e é o filho dele, o Max Factor Jr., que vai assumir as empresas. Ele só morre, o filho dele, em 96. Então, o Max Factor, assim como a Dolores Del Rio, como a Lillian Harvey, eles não escrevem para o anuário, né? Então, é importante a gente pensar, né, da onde vieram esses textos. Levantar, claro que você não vai poder achar os textos necessariamente, mas você pode levantar essas questões, né, de como esse material ele está sendo transcrito, apropriado pela revista. E aí você pode usar um conceito bacana, que tem algumas pessoas que estão usando na França esse conceito, né, do ato editorial. Quer dizer, quando você transcreve alguma coisa para a sua publicação, você, como editor, imaginamos que foi a Alba que fez isso, né? Imaginamos que foi ela, ou quem está com ela, né? Ela está tomando um ato editorial, ou seja, ela está escolhendo alguma coisa, ela está fazendo uma escolha e colocando dentro do texto que ela é responsável. Claro que isso aqui está ligado com o quê? Está ligado com a publicidade, né? Então, tem coisas, por exemplo, que é um primor. A sua página 121, aquela do divórcio merecido, aqui é uma beleza, né? E aqui, aí sim você poderia usar o Bourdieu, porque aí não falta violência simbólica, né? E veja, a lei do divórcio no Brasil está longe não está nem em questão nesse momento aqui, né? Então, eu acho que é interessante, né, você também poder explorar como é que se dá um processo de subjetivação do feminino. Quer dizer, você merece o divórcio se você não age como uma mulher tal qual o anuário imagina que deve ser essa mulher, né? Então, eu acho que quando você fica mais solta, quando você se separa um pouco da bibliografia, a gente vê que você tem boas sacadas, boas interpretações. Eu estou te dando um exemplo concreto aqui, você vê, Ramona? Né? Também gostei muito das suas epígrafes, né? Quando você usa a epígrafe, você usa muito bem, né? E também acho que as suas citações, por exemplo, na página 125, mostram a persistência das coisas, né? Como as coisas persistem, e como a mudança no decorrer das décadas 30, 40 e 50, ela é lenta, né? E eu acho que isso, em parte, você pode mostrar com a publicidade, né? Como é que outros temas entram na publicidade. Veja, talvez o que você possa fazer depois no doutorado ou escrevendo alguns artigos, não é para agora, é introduzir mais a temporalidade. A gente, como historiador, não pode abrir mão da temporalidade. E a sua temporalidade tem uma vantagem, Ramona, ela é longa, né? Então, dá para você mostrar permanências e dá para você mostrar mudanças, né? O que persiste em relação à beleza e à saúde, mas o que também não persiste, como, por exemplo, você mostra a maquiagem. Às vezes ela é positiva e às vezes ela é negativa, né? Como é que ela é dúbia, né? Mas a fórmula mágica desses anos não muda, né? Então, veja, nos anos 30 eu quero ginástica, sol e ar livre. Isso está em sintonia com o pensamento eugênico e com a ideia de que os caracteres adquiridos são transmitidos.
né? Depois, quando você chegar na década de 40, pelo amor de Deus, não quero sol, o sol me dá câncer, né? Então, veja como muda, né? Mesmo que a fórmula geral é a mesma, ela não se altera, há pequenas matrizes que você pode pegar, né? E aí, claro que o peso, ao longo de todo o período dos cosméticos, é evidente. Por isso que é interessante cruzar quem anuncia com os temas tratados, né? O que demanda as construções dessas tabelas que eu te falei, né? Quem anuncia e quem escreve na revista, né? Também eu acho que a gente não pode esquecer que isso é uma empresa, como eu já falei, então a renda do anuário deveria vir dos anunciantes. Claro que você está preocupada com a beleza e a feiura, mas se a gente tiver a porcentagem global dos anunciantes, dá para a gente ver o peso específico de cada um deles. Até porque a publicação não trata só disso, né? A gente pode lembrar que nos anos 40 e 50, por exemplo, começa o American Way of Life, que o meu amigo Lindercy aí é especialista. Por isso que nós vamos ter a propaganda dos enlatados, você percebe? É por isso que o cruzamento entre remédio, beleza, feiura, saúde e cosméticos, né, eles andam juntos, né? Então, por isso que quando você trata muito bem nesse capítulo a mão, o pescoço, mas também a questão dos remédios para menstruação. Então, quem se conserva sã e se mantém formosa, né, como eles querem, né, tá, como você mostra bem no título desse artigo da página 136. E aí é uma verdadeira tortura que continua até hoje sobre as mulheres, né? Basta ver as revistas do Corpo Verão, sobre gordura, barriga, tornozelo, né, barriga da perna, a forma esguia ou a forma redonda, né? É a ideia atual, quer dizer, essa subjetivação da mulher como tendo um corpo que deve ser agradável à vista do homem, isso não mudou. Pegue qualquer revista contemporânea, a gente vai ver a dieta, a ginástica, e no limite, não use shorts, como se sugeria aqui. Se suas pernas não estão de acordo com o que o anuário sugere, né, fique sem, não use, né? Então, eu acho que essa ideia do corpo torturado é alguma coisa que o seu trabalho também mostra, né? Aí você cita muito bem a Denise Santana, nossa colega que é uma grande pioneira no trabalho do corpo no Brasil, mas acho que uma outra questão que o seu trabalho abre é essa do corpo torturado, né? E como esse corpo, além de ser torturado, ele tinha que responder aos preceitos morais. Quer dizer, como é que eu falo, como é que eu ando, como é que eu respiro. Quer dizer, uma avalanche em cima dessa pobre leitora, né? E sem contar que a infeliz ainda tem que ter dinheiro para comprar roupa, para comprar perfume, para comprar todos esses cosméticos. Por isso que o público é importante, né? Você tentar imaginar quem é o público ao qual se destina esse anuário. E se a gente conseguir, de alguma forma, descobrir qual é a tiragem dele, né? Como é que essa tiragem aumentou, diminuiu, ou se ele dá alguma dica de por que ele deixou de circular. Outro ponto importante que você também mostra é a questão do fumo, né? Então, a propaganda do cigarro, que é extremamente... há uma tentativa de fazer com que a pessoa fume. Você mostra uma das propagandas, né, daquele cigarro Continental, e é super chique fumar. E, ao mesmo tempo, tensões dentro da mesma revista do discurso contra o cigarro. Então, essas tensões de discurso concorrente. Então, você também mostra essas tensões, né? Eu acho que a parte sobre o espírito, que você trabalha bem no texto, indica o impacto, né? E a gente pode avaliar hoje o impacto que foi a Carmen da Silva em Cláudia, né? Veja, Cláudia surge, Ramona, só 3 anos depois do fim do anuário, a revista que abriu o lance em 61, né? E a Carmen da Silva, quando começa a fazer as suas... responder às cartas, né, ter a sua coluna, ela vai
na contramão de tudo isso, né? Quando ela vai dizer que, afinal, essa mulher que é a rainha do lar é uma rainha deprimida, torturada, etc, etc, né? E aqui não, nós ainda temos essa mulher que tem que ser calma, contida, que não pode se deprimir, que tem que se vestir bem, que tem que fazer tudo e ainda merece o divórcio, né? E ideias absolutamente cretinas da revista, mas que são maravilhosas, né? Como, por exemplo, o gordo que não comete crimes. Isso eu achei impagável, né? O gordo que é legal, o gordo que é obeso. Enfim, essa parte toda da revista ela é extremamente estimulante, né? Eu acho que daria para você fazer muitas coisas. Em síntese, Ramona, eu gostei muito do seu trabalho, e as minhas sugestões mais firmes, se você puder ainda fazer, se você tiver tempo, é aumentar um pouco a parte da descrição da revista, né? Se você tiver tempo de fazer, senão não tem problema, e também você chamar um pouco a atenção para essa questão do conceito de colaborador, né? E como esse conceito de colaborador aqui, ele é muito fluido, porque quase ninguém assina nada, né? Você tem ou pseudônimos ou pessoas que, obviamente, não são colaboradores, né? Como o Max Factor e outras pessoas que você colocou. Mas é um trabalho bem feito, né? Você é uma excelente pesquisadora, você, o orientador e o programa estão de parabéns, eu acho que é uma contribuição importante, espero que você continue. Muito obrigado, viu, Ramona? Ramona, você fala já, tá? Professora, agradecer demais as tuas observações absurdamente pertinentes, absurdamente ricas. Eu me desculpa ser um pouco emotivo, mas assim eu fico particularmente emocionado com uma atenção dada ao trabalho nesse porte vindo de uma pesquisadora tão reconhecida como a senhora. Então, para mim em particular, acredito que para a Ramona também, é um exercício de engrandecimento fantástico, que nesses momentos parece que ainda se potencializa mais ainda. Agradecer enormemente. Eu passo já a palavra para a Ramona, mas eu queria só fazer uma deferência, professora. Nos participantes aqui, a senhora deve estar vendo aí que tem gabinete PROPEG, né? O nosso pró-reitor de pesquisa deu uma entradinha na banca aqui para olhar, enfim, para participar também. Ele é da área de saúde, portanto, é um peixe fora d'água dos temas que nós estamos conversando, mas acredito que esteja achando interessante. E a fala da senhora dando parabéns ao programa também, né? Acredito que, de certa maneira, atinge o professor Rodolfo, que está aqui presente, e que brigou aqui com a gente, brigou no bom sentido, para que a bolsa da Ramona fosse assegurada e ela pudesse fazer o trabalho dela com o mínimo de tranquilidade diante do nosso contexto, né, de universidade no interior e tal. Professor Rodolfo, se quiser falar alguma palavra, eu sei que é um pouco quebra de protocolo, mas fica à vontade. Sei que você está com ocupações aí, vai já entrar em outras reuniões, mas fica à vontade. Então, pessoal, bom dia. Antes de qualquer coisa, eu agradeço a oportunidade de falar para vocês e parabenizar Ramona por esse momento tão sublime. É uma alegria muito grande, não é, Ramona? A gente chegar a essa etapa, sobretudo se a gente pensar em todas as vicissitudes pelas quais a gente passa ao longo desse período. E desejar as boas-vindas institucionais à professora Tânia. É uma honra, professora, tê-la aqui conosco. Sinta-se abraçada virtualmente. Seria uma honra muito maior tê-la aqui nas nossas instalações fisicamente, mas em tempos de pandemia, a gente tem que buscar fazer a utilização desses recursos. E aí, diga-se de passagem, professor Fabiano e professor Lindeci,
a quem eu cumprimento também, né? É uma satisfação sempre estar com vocês em atividades institucionais. Diga-se de passagem, professor Fabiano, esses tempos de pandemia em que a gente utiliza essa tecnologia, a gente meio que se tornou onipresente, né? Porque eu estou aqui em 5 minutos, passando esse período aqui com vocês, eu já vou para um evento que está acontecendo em Fortaleza, né? Que é a aula inaugural do nosso Dia de Enfermagem. Na verdade, já começou, mas eu disse que ia me atrasar um pouco, porque iria cumprimentá-los aqui, certo? E assim, eu quis passar aqui também, tanto para desejar parabéns a Ramona, desejar as boas-vindas institucionais à professora Tânia Regina, e eu não podia deixar de passar aqui no momento em que as nossas pós-graduações elas passam por um processo gradativo de desmonte, não é? Sobretudo aquelas das áreas de humanas, quando o nosso governo federal ele lança algumas áreas como estratégicas e aí ele potencializa as áreas tecnológicas e algumas áreas da saúde, porque não são todas, porque eu sou da área da saúde, como o professor Fabiano bem ressaltou, mas eu sou das ciências básicas. Então, não se constrói, não se descobre uma vacina para a Covid-19 se não for na ciência básica, na ciência de bancada, química, física, biologia, certo? Então, assim, ver um trabalho dessa envergadura, embora eu não seja da área, né, me sinta um peixe fora d'água, mas fui rapidamente ler aqui o resumo do trabalho, peguei o título com o professor Fabiano e peguei um final aqui da retórica da professora Tânia, e dá para a gente entender, Ramon, a importância do seu trabalho na perspectiva de investigar conceitos que são construídos, né, socio-historicamente, que acabam por definir, se me permitam se eu me equivocar de alguma maneira, mas que acabam por definir uma série de perfis de comportamentos que a gente vê hoje, né, na nossa sociedade. Então, basicamente é isso. Sintam-se todos abraçados, certo? E abraçadas, e vamos em frente. O desenvolvimento da pós-graduação precisa do nosso trabalho. Parabéns. Obrigado, professor. Um prazer. Espero um dia visitá-los ao vivo e a cores. Perfeito. Um abraço, professor. Obrigado, professor Rodolfo. Muito, muito obrigado. Sei que você vai correr agora para outro evento. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Vamos dando continuidade, então, aqui agora, à fala da Ramona, comentando, respondendo, enfim, articulando com as observações da professora Tânia. Contigo a palavra, Ramona. Bom, acho que todas as questões que a professora levantou foi muito relevante. Agradeço demais, professora, por todos os comentários. Só a questão da revista de 1934, né? Eu não reparei como a hemeroteca tinha classificado a revista, né, de 1934, mas na própria revista, nas informações que eu tive acesso, nas páginas e tudo, ela se auto-intitula como um primeiro exemplar, né? Eu não tenho conhecimento de outros, posso pesquisar sim, para saber se teve o de 33, saber se existiu mesmo, mas eu só queria colocar isso mesmo, o restante acho que eu e o Fabiano a gente vai se organizar para corresponder. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professora. Perfeito, Ramona. Bom, acredito que nós iremos tentar, com o tempo para o depósito, Ramona, ver essa questão de, pelo menos, algumas notas que mostrem melhor a organização material do anuário, aquela nota para os colaboradores, fazer alguma linha do tempo um pouco mais robusta,
em relação a esses colaboradores, de repente até uma tabela mesmo, se der tempo, mas vamos ver. Eu tinha também, professora Tânia, levado em consideração, quando a senhora falou da questão da temporalidade, que é um pouco longa, que vai de 34 a 58, né? Por exemplo, o advento da televisão, né? A televisão começa no Brasil em 1950, então, assim, você tem aí mais 7 números aí do anuário que podem acompanhar a popularização do fenômeno televisivo, né? Inclusive, ver se houve barateamento do televisor, do equipamento, ver como isso foi, é uma coisa que também pode estar presente e que poderia ser interessante. É muita coisa interessante. Então, vamos passar aqui para o professor Lindeci, fazer as considerações dele, e a gente continua depois com a fala da Ramona, comentando. Bem-vindo, professor. Obrigado. Todos me ouvem? Tranquilo? Sim. Pronto, eu vou deixar também a câmera desligada para facilitar também. Eu estou em casa, né, em Fortaleza. Acho que dava até para ver a minha cama aqui, o meu escritório improvisado. Eu agradeço o convite da banca. Fiquei aqui de suplente, enfim, mas eu já conheci o trabalho da Ramona. A Ramona foi nossa aluna de graduação aqui na UERN, e queria só dizer um pouco dessa fonte do Anuário das Senhoras, que foi fruto de uma pesquisa minha do professor Linhares no acervo das obras raras da Biblioteca Municipal de Mossoró. É interessante que quando fomos à sala mofada, empoeirada, a gente acabou descobrindo várias revistas, né, incluindo aí o Anuário das Senhoras, que eu não tinha conhecimento, e nesse mesmo acervo você podia perceber que o dono, né, era uma pessoa de posses, já que tinha nesse acervo dessa pessoa, que a gente acabamos sabendo quem tinha livros de medicina em francês, tinha livros de literatura também em francês, então era uma pessoa que tinha posses, e essa revista estava lá nesse mesmo acervo, né, dessa pessoa que fez a doação. E aí também é interessante de uma revista que circulava, né, tinha pretensão de circular nacionalmente, mas foi ser encontrada em Mossoró. Então, para a gente entender que esse período, o quanto esse periódico podia afetar, vamos dizer assim, a maneira, o comportamento, né, o que seria belo, e chama de moda para as pessoas da época. Né? Então, assim, eu fico satisfeitíssimo com o trabalho. Eu sugeri o nome da professora Tânia, e que é a nossa referência da área. Eu fico constrangido, porque eu gosto muito da professora Tânia e nunca tinha participado de uma banca com ela, então eu fiquei assim, eu fico com medo, né, porque é a nossa referência da área, né, de imprensa, né? Então eu tenho um carinho muito grande por ela. A professora Isabel Lustosa acha que a professora Tânia me orientou, né, de tanto que a gente tem uma proximidade juntos, e eu agradeço muito a professora ter participado dessa banca, né, a gente, Mossoró, tenta fazer um trabalho bom aqui no nosso mestrado. E aí, Ramona, a pesquisa, assim, muito do que eu teria para falar, a professora Tânia falou, e outras ideias que ela deu, assim, eu fiquei impressionado, que tem o quanto de trabalho que você pode realizar com essa revista, né? Ela, só nessa proposta dela ser um manuário, já tem um diferencial muito grande em relação às outras revistas, né? Então, aí você poderia pesquisar futuramente a trajetória das revistas femininas, né, e esse mercado editorial, né, porque isso já vem de uma tradição, né, do início do século, e a ideia da professora é muito importante, porque a ideia do anuário, a gente viu aí que a ideia é de durar, né, de duração, já que é difícil encontrar uma revista em bom estado, e a gente conseguiu encontrar esses anuários aí depois de muito tempo circulando. Então ela era feita para durar. E realmente eu tive o mesmo problema que você, Ramona, de não ter, na época da minha pesquisa de doutorado,
de eu não querer apenas a revista de forma digitalizada, eu precisava realmente tê-la no papel para ver a dimensão. Tudo isso importa para quem trabalha com imprensa. Eu também tive essa sorte de ir buscar essas fontes e ver a materialidade. Realmente, sem você ver que a capa, por exemplo, do anuário, eu conheço porque tem algumas revistas, né, no nosso núcleo aí em Mossoró. Essas revistas terem uma capa um pouco melhor, vamos dizer assim, mais espessa, já nessa ideia do livro. Eu gostei muito do trabalho, da forma que está dividido. Eu sei que tem muito texto, tem muita do pensar do seu orientador nos títulos, que ele é muito bom de título, e você é muito boa de sacada, né? Eu vejo que você consegue trabalhar bem essas fontes e tentar entender um pouco desse contexto. Então você tem vamos dizer assim, esses comentários mais iluminados aqui em relação a essas fontes, e é importante isso. Eu também gostei do cuidado que você teve em tentar, ao máximo possível, eu sei que é muito difícil, colocar as notinhas de rodapé dos autores que apareciam porventura na revista, fazer minimamente uma biografia, que é importante para quem trabalha com imprensa, de entender esses autores. E, de fato, é importante que você coloque, futuramente, uma tabelinha, como a professora Tânia indicou, né, na observação. Entender também, Ramona, que como a gente pode perceber, essa revista, como vai trabalhar desse meio de moda, e realmente entender do tipo de padrão que está sendo estabelecido, né? Então, por exemplo, quando você trabalha, e aí é perceptível nas fontes, sobre a crítica vamos dizer assim, aos traços afro, vamos chamar de traços afro-brasileiros, né, para não ficar um termo assim menos complicado, né, da criação do pó de arroz e de maquiagens para dar uma clareada, vamos dizer assim. E também tem uma crítica ao nariz, tanto afro-brasileiro quanto o nariz, vamos dizer assim, de pessoas de origem judaica, vamos dizer assim. Que quando você fala da Gabi Morley, que é uma parte que você vai trabalhar sobre o nariz, né, de como é que ela disfarça o nariz dela. Aí eu fui olhar na internet quem é essa Gabi Morley, e realmente ela é uma atriz lindíssima, inclusive, né, e ela tem essas feições judaicas, né? Então a gente vê esses padrões sendo discutidos na revista de maneira bem, né, sutil. Outras vezes nem tanto, né, mas essa, no caso, é mais sutil, né? Ela tinha o problema que ela dizia, as abas do nariz eram muito grandes. Então, assim, é um padrão que está sendo construído. E eu acho que realmente o anuário tem muitas possibilidades de você pesquisar futuramente no doutorado, por exemplo, da saída dessa matriz mais europeia para uma matriz norte-americana, né, de comportamento, de consumo de produtos. Eu vejo que, por exemplo, você coloca em alguns anúncios casas com nomes ainda europeus, né, denotando, por exemplo, Torre Eiffel, Casa Paris, denotando ainda um tipo de, vamos dizer assim, de cultura ligada ao europeu do começo do século, e essas casas com esses nomes europeus vendendo produtos norte-americanos para durar, né? Televisão, vendendo automóvel. Então essa matriz vai sendo modificada com o tempo, né? E a gente percebe essas modificações. É importante você ver até que ponto, por exemplo, a política realmente norte-americana vai ter esse efetivo sucesso nesse processo de aproximar, porque é complicado esses termos, mas vamos dizer assim, de via de mão dupla cultural. O professor Tota que gosta de chamar de americanização do Brasil, né? Então, como é que essa americanização do Brasil aparece também nessas revistas, né? Saindo um pouco da influência europeia, entrando nessa influência mais norte-americana, né? Pela própria roupa, né? Pelos modos de vestir, e a ideia de Hollywood, que é que é fundamental aqui na revista, né? Hollywood parece que é o norte do padrão de beleza do que a mulher poderia ser. E um traço importante que você poderia também ver no seu doutorado é
um diálogo entre a tradição e a modernidade, né, da que a revista costuma falar. Por exemplo, a revista fala das roupas íntimas, né, da praia, de você vestir um short, e também fala sobre como se portar numa mesa ou defender um casamento tradicional monogâmico. Então, esse tipo de contradição, que aparentemente seria uma contradição, talvez fosse uma forma da revista tentar atingir vários públicos, né? Já que ela se propõe a ser anual, ela se propõe também a ser consultada por muitas pessoas. Então, talvez seja esse uma ideia da Alba de Mello que eu não conhecia, e foi importante você ter feito esse levantamento histórico dela, que ela era uma senhora, né, das elites, né, do norte, inclusive tinha família no Ceará, não é? E eu não sei também o que ela é do Melo Franco, né? Eu não sei se é a mesma família. Enfim, aí é uma coisa que depois poderia ver. Que também era uma família muito importante. A Alba de Mello é uma senhora das elites, né, tradicional, e estava se propondo a dirigir uma revista feminina. Então tem também aí uma contradição das posições que ela deve ter sobre o movimento feminino ou qualquer coisa do gênero, e o que a revista tentava vender, né? Tentar vender essa beleza, essa ideia de uma revista exclusiva para o público feminino. E lembrando que isso é uma revista para o público feminino, o homem também pode ter acesso a essa revista, né? Então, o conteúdo de uma revista feminina tem um limite aí do próprio, vamos dizer, do homem, né, na casa. Eu não gosto de chamar patriarcado, mas assim, da vivência, né? O homem a revista não fica escondida, né? Não fica, ela fica ali de acesso às pessoas. Então, o homem pode muito bem querer folhear essa revista e ver o que a mulher está lendo, não, o que a minha esposa está lendo, né? O que a minha filha está lendo nessa revista. Então, tem essas tensões de uma revista que se propõe a ser anual, ou seja, uma revista que se propõe a durar, tá? Então, assim, eu acho que você deve seguir o que a professora Tânia falou, tudo tem muitas propostas interessantes para você trabalhar, e eu só tenho a agradecer, assim, é um dos melhores trabalhos que eu li aqui do mestrado, e eu fico muito feliz que a professora Tânia é a referência, e ela, como tem uma vivência muito grande, vai para várias bancas, então, só ela ter elogiado seu trabalho, eu já fico também. Quem sou eu para dizer que o trabalho não está bom? O trabalho está excelente, maravilhoso, e eu não tenho tantas, né, informações assim para dar. Depois eu posso te mandar uma outra alteraçãozinha que eu encontrei, mas é coisinhas bobas mesmo, tá bom? Eu agradeço, professor Fabiano, e mais uma vez a professora Tânia, e obrigado, Ramona, também por ter me aceitado aqui nessa banca. Bom, Ramona, a fala do professor Indeci, não pelo que eu pude acompanhar, né? Não teve tantas questões de arguição, né? Mas fica à vontade para considerações. Bom, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo as considerações. Vou tentar revisar alguma coisa ou outra que foi falada, né? Mas, como o Fabiano falou, acho que não tem muita alteração, então eu tenho a agradecer as considerações, professor. Muito obrigada. E é isso. Bom, professor, eu acho que a gente pode. Vamos tentar fazer uma coisa assim, dar um pouco de. Já que Lindecy falou em tradição e modernidade, vamos tentar fazer uma coisa meio que tradicional dentro desse novo formato moderno que nós estamos vivendo. Geralmente, nessa hora, o candidato, a candidata, sai da sala para a banca deliberar para estabelecer um conceito. Então, vamos tentar fazer uma coisa ousada, Ramona? Saia daí um pouco e aí no WhatsApp eu digo quando você pode entrar. Tá. Estamos todos de volta, né? Ramona, vou fazer aqui uma leitura da ata, meio improvisada, a partir dos pareceres dos professores, não tem nada escrito.
mas Tá. se falhar alguma coisa, podemos quebrar o protocolo, não precisamos ficar de pé, né? Mas qualquer coisa que eu venha a falhar no comentário, tanto a professora Tânia quanto o professor Indeci podem interromper e me consertar e me retificar. Agradecer mais uma vez, antes de ler a ata, agradecer mais uma vez a generosidade monumental da professora Tânia em estar participando e ter feito uma leitura tão rica para o presente do trabalho e, sobretudo, para o futuro do trabalho. Ramona precisa agarrar com unhas e dentes essas observações e, obviamente, escolher, né, praticar aquela primeira lição lá que o Mark Bloch nos diz, fazer as escolhas corretas para ir galgando o caminho dela. Agradecer ao professor Lindeci pelo companheirismo aqui no departamento, é um colega, é um amigo. A fonte veio a partir dele, né? Como foi ressaltado aqui. Então, assim, nós somos uma equipe, ninguém trabalha só, temos cada um o seu cantinho, mas procuramos compartilhar, procuramos utilizar da generosidade do outro, e é uma parceria que já dura aí 12 anos, né, Lindeci? Entre brigas, entre quebração de cabeça mas também em alguns momentos que fazem valer a pena, como esse dessa manhã de 1º de junho, aqui em Mossoró, em Fortaleza, em Areia Branca e em São Paulo. A senhora está em São Paulo, né, professora? Pronto. Então, assim, o Brasil e parte do Brasil unido aqui estamos rasgando o Brasil aqui nessa nossa pequena banca nesta manhã. Então, a ata... aqui, pegar aqui o arquivo. Então, em linhas gerais, né, no primeiro dia do mês de junho de 2020, às 9 horas, começou, né, mediante a utilização do serviço de teleconferência Google Meet, foi instalada a banca examinadora indicada pelo programa, com o objetivo de avaliar o trabalho de dissertação de Ramona Lindsay Rodrigues Mendonça, sob o título Ausência Publicada, Noções de Feiura a partir das definições de beleza no Anuário das Senhoras, 1934-1958, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre neste programa. A banca foi presidida pelo professor orientador Fabiano Mendes e contou com a participação remota dos professores Lindeci Francisco Tomé de Souza Lins, da casa do programa, e da professora Tânia Regina De Luca, na qualidade de examinadores, professora Tânia, a convidada. A sessão teve uma duração de 1h30, são 10h30 agora, e a banca emitiu o parecer de aprovado com as seguintes observações, né? O destaque da originalidade das fontes, a organização do trabalho, a escrita, a problemática bem construída e bem desenvolvida, com um diálogo adequado, com a bibliografia adequada e a indicação para publicação. Acredito que seja isso. Os demais, se quiserem me corrigir, acrescentar alguma coisa ou consertar alguma coisa, por favor, se manifestem. Acho que é isso, Ramona. Imensos parabéns para você, o trabalho é seu, as madrugadas e o esforço maior foi seu, as honrarias devem ser para você. Eu, durante todo o processo, e agora a banca, somos uma parte nesse processo que é capitaneado por você e que os aplausos devem ir para você. Parabéns, minha querida. Obrigada. Parabéns, viu, Ramona? Obrigada. Parabéns, Ramona. Eu fico feliz com as pessoas fazendo ciência, né, nesse país. Então,
Qualquer pessoa fazendo ciência eu adoro. Então, parabéns, é um excelente trabalho. Obrigada. Eu posso fazer algumas considerações? Pode. Bom, eu queria agradecer muito a banca, né? Principalmente a Tânia. Assim, é muito gratificante, né? Ter uma historiadora de peso, me deixa muito emocionada estar nesse momento assim, já que a senhora professora foi uma das minhas referências, né? Em toda a graduação e nesse trabalho. Então, eu agradeço muito e agradeço muito ao meu orientador, né? Que pelas sacadas e devo os créditos, né, das epígrafes, dos títulos, todos os créditos são dele, e de outras coisas mais que ele me ajudou a construir, e ao professor Linderci também por algumas sacadas que colaborou comigo, e principalmente por ter mostrado essa fonte tão rica, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada de coração. Então tá ótimo, gente. Foi um prazer participar. Espero que Ramona continue aí as suas pesquisas, ter revisto o Linderci, conhecer o Fabiano. Espero que logo a gente possa se encontrar ao vivo e a cores para comemorar, tá bom, Ramona? Tá ótimo, professora. Obrigada. Ô, professora Tânia, saudade, viu? Fiquei muito feliz em tê-la visto e espero que você continue muito bem, tá? Mande um beijo para sua filha, espero que ela também fique atendendo os pacientes. O professor Rodolfo é meu professor lá da Faculdade de Medicina também, que estava aí. E eu Esse fico seu muito feliz, é muito é saudade. super legal. É super legal ele. E fique muito bem, professora. Fique bem, que se cuide, tá bom? Que assim que passar isso tudo, você tá me devendo essa visitinha a Mossoró, que já tem Não, voo com direto, prazer. então. A gente já tinha combinado, né? Eu vou sim, com todo Exatamente. prazer. Pode deixar. Muito obrigado. Tchau, tchau, Bom, pessoal. gente. Fiquem Tchau, bem. tchau. Obrigado. Um Fiquem com beijo. saúde. Tchau. Tchau, Ramona. Abraço. Tchau, Fabiano. Tchau.